Olá, sétimo ano. Vamos para a nossa revisão de conteúdos estudados no segundo bimestre, né? Então, foi organizada aqui nessa folha já todas as atividades, não é necessário que você copie nenhuma do livro, tá? Já estão todas aqui. Você vai ler, tá? Responder. Ao que não tiver aqui, que você não lembrar a resposta, você procure no seu livro para consulta, tá? Consultar para poder responder corretamente. Olha só, a gente vai começar como? Falando de pandemia, tá? Você fala, nossa, já estou cansado de ouvir. Sim, agora vamos escrever, né, sobre ela. Leia atentamente o texto abaixo e responda as questões a seguir. Então, aqui está explicando o que é pandemia, quando foi que surgiu o Covid-19. Leia atentamente o texto, tá? O que é uma pandemia? Aqui está explicando o que é uma pandemia. Pandemia é uma designação usada para referir-se a uma doença que se espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Então, nós estamos vivendo uma pandemia, o mundo está vivendo, tá? A pandemia. A gente só dá nome de pandemia quando tem uma doença que se alastra no mundo inteiro, ou quase no mundo inteiro, certo? Então, vocês vão ler aqui os textos, tá? Atentamente, para responder as perguntas. Pandemia na atualidade, que vai falar sobre a pandemia hoje, o que está acontecendo hoje, tá? Na importância da gente ter cuidado, né? Para não se contaminar, tá certo? Para depois você responder as perguntas. A primeira pergunta. O texto que está aqui em cima, ele fala que um dos fatores da Covid-19 ser uma doença que se espalha tão rapidamente é a falta de cuidado, tá? A falta de cuidado. Cite 2 cuidados de higiene que nós devemos ter para evitar nos contaminar com a doença. Então, basta você citar 3. Tem vários, mas cite apenas 2 cuidados, tá bom? Outro subtítulo aqui, pandemia, Covid-19. O mundo está passando por essa pandemia e com ela estamos colocando em prática nossa higiene diária. O que é colocar em prática? Nós estamos colocando em prática aquilo que a gente já sabia que tinha que ser feito, né? A gente estuda a vida inteira. Tem que lavar as mãos antes das refeições, lavar as mãos antes de pegar qualquer coisa para comer. E não é só lavar de qualquer jeito, tem que lavar com água e sabão. Tudo isso a gente já sabia. A questão é que a gente não colocava em prática, né? Muitas vezes não se colocava em prática esses cuidados. Ao tossir, a gente jamais deve tossir no meio dos outros, assim, só abrir a boca e tossir. A gente tem que proteger a boca para que não espalhe as gotículas que vai sair da gente, né, para as outras pessoas. Não é só em período de pandemia que a gente tem esse dever, né? Ao espirrar também. Então, a gente não deve espirrar no meio dos outros sem usar proteção. Então, a gente está colocando em prática aquilo que a gente já sabia. Agora a gente é obrigado a colocar em prática, né, para se prevenir. Beleza, agora vamos para a questão 2. Cite abaixo alguns cuidados que você tem tomado. Você, tá? Quais os cuidados que você tem tomado nesse período de pandemia? Você vai escrever alguns aqui, tá bom? Continuando aqui. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus, conhecida como Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937, tá? No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil na microscopia, percebendo uma coroa. Por isso que ele recebe o nome de corona, porque ele se parece com a coroa, né? Aí eles deram o nome de coronavírus. Mas é um vírus que não é... Eles falam que agora é o novo coronavírus, porque já existiu o coronavírus,
Desde quando? Desde 1937, não é de agora. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa, coronavírus 229E, INL63 e beta coronavírus OC43 e o HKU1. Esses são coronavírus que já existiam antes, né, que são diferentes desse, mas são coronavírus também, e que contaminaram muitas pessoas, né, e contaminam ainda. Esse que a gente está vivendo é mais um. Aí vem a pergunta: o que você precisa saber e o que você precisa fazer? Como prevenir o contágio? Ainda falando sobre isso, você já respondeu 2 perguntas anteriores. Vamos para mais essa, número 3. Escreva abaixo de cada imagem como podemos nos prevenir contra o coronavírus. Isso aqui são os principais cuidados que passam nos noticiários, nas propagandas, nas redes sociais, tá? Essa aqui é o quê? Número 1, imagem número 1, você vai escrever aqui o que se deve fazer. Aqui tá mostrando, você vai escrever, né? Aqui, ao tossir, ao espirrar, você deve proteger a boca e o nariz com o braço, o antebraço, jamais com a mão. Porque talvez você não esteja perto de onde tenha água e você acaba se contaminando novamente, né? Então, você evita colocar... Não é que você vai se contaminar, você já está contaminado. Você pode pegar na mão de alguém ou você pode pegar em algum lugar que outra pessoa vai pegar e você pode estar, caso você esteja contaminado, vai passar para outra pessoa, certo? Aqui nessa imagem, eu não sei se dá para perceber, mas aqui está mostrando muitas pessoas juntas. O que a gente deve fazer? A gente deve se aglomerar ou deve evitar aglomeração? Número 4, manter as janelas sempre abertas, nunca ficar em lugar fechado, nunca viajar em carro com janelas fechadas, tem que correr vento para evitar a contaminação e evitar fazer refeições em restaurantes, certo? Porque restaurantes sempre tem muitas pessoas, né? Então você deve evitar fazer alimentação nos restaurantes. Compre o marmitex, leva, pede para levar, né? Mas nunca ir aos restaurantes, evitar, né? Só se caso for muito necessário, tomando todas as medidas, ok?